Fala galera! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como eu aprendi inglês sozinho e vou te mostrar que você também pode. Só um aviso, fica até o final porque tem dica extra para você. I've decided to make this video because I like English, I like talking about it, and I wanted to connect with more people who feel the same way about the language. Eu sei que você já deve ter tentado aprender inglês e se frustrou. Isso aconteceu comigo várias e várias vezes no passado, mas foi por causa disso que eu consegui aprender como que o nosso cérebro absorve um idioma. E eu dividi isso em uma série de dicas que eu vou te passar a seguir. Dica número 1, aumente o seu vocabulário. Procure aprender mais e mais palavras, porque cada palavra importa. Cada palavra que você aprende, que você entende o significado, vai ser uma nova palavra, uma nova arma que você vai conseguir utilizar na sua comunicação. É assim que as pessoas aprendem um idioma no dia a dia. É assim que você aprendeu o português e é assim que você vai conseguir aprender o inglês. Dica número 2, assista séries e filmes em inglês. Você vai ver que com o passar do tempo, se você começar a assistir séries e filmes em inglês com legenda em inglês também, você não só vai aumentar o seu vocabulário, mas também você vai acostumar o seu ouvido com o som do inglês, com o som das palavras em inglês. Isso é um diferencial para você conseguir entender o inglês falado, porque você saber o que é uma palavra, você entender o que ela significa, não necessariamente significa que você consegue discernir ela no meio de uma frase complexa com várias outras palavras. Então, essa dica te ajuda a você desenvolver não só o seu nível de vocabulário, como também a sua capacidade de listening. Porque para você aprender qualquer idioma, você precisa de 4 habilidades fundamentais: writing, escrita, reading, leitura, listening, escuta, speaking, fala. Dica número 3, troque o idioma dos seus dispositivos para inglês. Isso é mais uma tática para você aumentar o seu leque de palavras. Todas essas etapas são métodos, todas essas dicas são métodos que eu utilizei para poder aumentar o meu vocabulário. E você vai ver que todas elas são uma nova forma de você fazer uma imersão no idioma. Porque afinal de contas, imersão é o foco. É como você vai conseguir aprender um novo idioma. Dica número 4. Se você encontrou uma nova palavra, pesquise. Pesquise toda palavra que você encontrar. Porque quem não tem sede de conhecimento, quem não procura aprender novas palavras, por mais que seja a palavra que você viu no saquinho de biscoito ou uma palavra que você viu num comercial, toda palavra nova importa. Então, quem não faz esse tipo de não tem esse tipo de atitude, acaba não aprendendo muitas palavras, porque isso já denota uma falta de interesse, entendeu? Então, assim, procure aprender qualquer palavra de qualquer forma a todo momento. Você tem que ser fissurado nisso. Isso é um diferencial muito grande. Isso é o que divide as pessoas que aprendem inglês das pessoas que não aprendem inglês. Outra coisa, não se atrele só às palavras. Se você vê uma expressão que você não entendeu, pesquise essa expressão e pesquise novos significados para as palavras, salve elas, faça listinhas de palavras, mas tudo isso focado para você sempre aumentar o seu leque de palavras. Dica número 5, use flashcards. Você já ouviu falar de flashcards? Flashcards são aqueles aplicativos que a gente utiliza para guardar as palavras que a gente aprende. Geralmente ele tem 2 partes, né? A primeira parte com a palavra em inglês, a segunda parte com a palavra em português. Quando você clica nele, ele vira e nele também tem, dependendo do flashcard, ele vai ter a possibilidade de você poder salvar o áudio, de você falar a palavra ou de você atrelar um áudio
aquele flashcard onde você consegue então colocar o idioma com a pronúncia certinha da palavra que você está colocando. Outra coisa, lá você vai ter espaço para colocar observações, você vai ter espaço para colocar mais de um significado para aquela palavra, porque existem vários significados. Assim como no português a gente tem vários significados, por exemplo, a palavra manga, tem a manga da camisa, tem a manga fruta. Em alguns lugares pode ter até um outro significado, pode ser uma gíria. Por exemplo, no interior do Nordeste, você mangar de alguém pode significar você fazer chacota de alguém, você tirar um barato. Então, flashcards são uma ferramenta para você ter um banco ali de palavras para você armazenar e visitar elas de tempos em tempos, para você não esquecer delas. Dica número 6, esqueça da gramática. Essa dica é uma dica que eu tenho certeza que muita gente vai ficar zangada comigo, vai falar que como que você pode esquecer da gramática? A gramática é importante, palavras soltas aleatoriamente não tem significado algum, você precisa da gramática para formar um significado numa frase, mas a verdade é que você não precisa da gramática. Quando você aprendeu português, você aprendeu primeiro gramática, por acaso? Não. Você aprendeu as palavras. Você aprendeu primeiro papai e mamãe, você aprendeu a palavra andar, você aprendeu a palavra leite, você aprendeu palavras. Você foi aprendendo palavra por palavra. E com o passar do tempo, você foi aprendendo a juntar aquelas palavras, você foi aprendendo a formar frases. E na maioria das vezes as frases não estavam gramaticalmente corretas, porém as pessoas conseguiam te entender. Com o passar do tempo, você foi aprendendo a colocar aquelas palavras numa sequência bonitinha, que é a sequência que todo mundo está acostumado. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, a gramática nada mais nada menos é do que uma convenção de regras que a grande maioria definiu como certo. A gramática ela não tem um sentido lógico, se você for parar para pensar, tem várias regras gramaticais que tem milhares de exceções. Então não dá para você dizer que gramática é algo lógico, específico, a não ser no japonês, que é a língua que é a língua que tem menos exceções possíveis, mas ainda assim tem exceções. Porém, a gramática ela só é uma ferramenta para pessoas que já falam a língua aprenderem a se expressar melhor. Só isso. Mas você não depende da gramática para você falar o idioma. E eu digo mais, ela pode te atrapalhar porque se você for ficar pensando qual que é a palavra correta após a outra palavra que você acabou de falar, você não forma uma frase. A verdade é essa, você não vai conseguir formar uma frase, porque você vai ficar preso pensando qual que é a regra certa, o que eu tenho que falar. Se eu tiver que ficar me policiando por cada palavra que eu for falar, eu não falo nada. Então não se prenda à gramática. Dica número 7, pratique mesmo que erre. Novamente, não importa você falar errado, você tem que falar. O errado é não falar. O errado é você achar que você tem que falar a palavra certa da forma certa. Aliás, é uma das coisas que eu quebrei muito a cabeça. Eu demorei muito para entender. Não importa se está gramaticalmente certo a frase ou não. O que importa é se a pessoa vai entender o que você está falando. Se você conseguiu transmitir a mensagem. Então, fale. Vai estar errado? Vai. Mas deixa eu te contar um segredo. A maioria dos nativos, não, eu vou dizer a maioria não, 100% deles cometem erros gramaticais todos os dias. E eles nem percebem. Assim como a gente também comete erros gramaticais na nossa própria língua e a gente nem percebe. Provavelmente já cometi vários erros gramaticais aqui em português, mas vocês estão me entendendo. Então o que importa não é falar as coisas da forma certa, não é você querer ser perfeitinho, não. O que importa é você fazer. Faça, mesmo que esteja errado, mas faça. Dica número 8. Fuja da tradução literal. Isso também foi uma coisa que eu tive bastante dor de cabeça, porque eu queria traduzir tudo ao pé da letra. No início eu achava que palavra tinha que ser traduzida palavra por palavra, que senão não era a tradução correta.
Vou te dar um exemplo. A série Prison Break. Quando eu estava começando a aprender inglês, eu queria traduzir ela como quebra de prisão. E não faz um certo sentido, mas não é natural no nosso idioma. Ninguém fala quebra de prisão de forma natural. A gente, para dizer o que a mensagem do nome da série queria dizer, a gente fala fuga da prisão. E é isso que realmente significa. É esse o significado que vem à cabeça do inglês nativo quando ele fala de Prison Break. É fuga. Então, são duas palavras, porém que ela tem um significado simples, que é fuga. Dica número 9. Comece a pensar em inglês. Pense tudo, sempre que você conseguir, coloque palavras em inglês no momento que você estiver formando seus pensamentos. Por quê? Porque isso vai treinar o seu cérebro a se acostumar com novas palavras. O seu cérebro vai se acostumar, vai aprender, vai conseguir entender melhor o inglês falado, porque você vai estar aplicando aquelas palavras nas suas frases. Aliás, é muito mais produtivo você utilizar palavras somente em inglês quando você estiver pensando, mesmo que elas estejam incompletas, com frases incompletas, mesmo que elas estejam gramaticalmente incorretas. Por quê? Porque a partir daí você vai ver que com o passar do tempo você vai montando o seu banco de dados de palavras. Você vai ver que a partir daí, pensando em inglês, você vai conseguindo entender melhor o inglês falado, porque, novamente, entender o inglês falado não é a mesma coisa que você simplesmente saber o significado de cada palavra. É uma habilidade extra que você tem que desenvolver. E você vai perceber que o inglês falado, eles juntam muito as palavras, eles pegam, emendam uma palavra com a outra e acabam formando novas palavras. Por exemplo, a frase I want to go. Ao invés, eles não falam I want to go separado. Você nunca vai ouvir um inglês, uma pessoa que fala o inglês como nativo, ou até uma pessoa que aprendeu inglês falando dessa forma. É muito demorado, é muito mastigado, é uma coisa improdutiva. Eles falam I wanna go. É mais simples, é mais fácil de ouvir. Eu costumo dizer que ele é similar com quando a gente fala aquelas palavras com gerúndio, por exemplo, caminhando, andando, conversando, e você vai começa a perceber isso, que as pessoas, elas costumam diminuir o gerúndio para caminhando, andando, apesar que soa muito errado, né? Soa bastante errado. Porém, começa a prestar atenção. Você vai ver que tem pessoas que utilizam isso. E se você não souber, se for uma pessoa que está aprendendo português, por exemplo, chegar aqui e ouvir um caminhando, andando, conversando, ela vai achar que é outra palavra. Você vai falar, nossa, mas não tem como ser outra palavra, porque é uma diferençazinha pequena. Mas quando você está aprendendo um novo idioma, que você não tem noção de quantas outras palavras podem ter, de quantas outras palavras parecidas podem ter, de sons, você acaba achando que cada mudança na palavra é uma palavra nova. Você acaba meio que ficando vendido, entendeu? Então, isso faz diferença. Dica número 10. Crie uma rotina de estudos. Não adianta você pegar cada dica dessa que eu te falei, aplicar ela aleatoriamente e você achar que vai dar resultado. Não, você precisa de consistência. Você precisa começar e você precisa ter ali a força para poder continuar. Porque se você começar e parar, depois ficar uma semana, depois parar de novo, depois ficar mais uma semana, o seu cérebro ele vai ficar aprendendo e esquecendo, aprendendo e esquecendo. Porque o nosso cérebro ele tem um armazenamento limitado e ele só vai reter a informação que a gente pensa
que ele interpreta, na verdade, que é importante, não que a gente pensa, ele só vai reter informação que ele interpreta que é importante. E adivinha, as informações que ele interpreta ser importantes são as informações que mais têm recorrência durante o dia. Então, se você não tem uma rotina ali consistente de estudos, o que acaba acontecendo é, o seu cérebro pensa, isso não é importante, não vou guardar. Eu vou guardar o que importa. Aí você fica assistindo séries e coloca tudo lá em português e simplesmente acha que vai funcionar. Não. Tenha uma consistência. Porque se você decidiu aprender inglês e é isso realmente é o que você quer, tenha uma rotina. Então vamos lá com as dicas extras que eu prometi para você. São 3 dicas que vão te ajudar. E eu vou te falar uma coisa, hoje em dia tá muito mais fácil para você aprender inglês, tem muito mais ferramenta. Na época que eu comecei a aprender inglês, não tinha nenhuma dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia. Vou te dar um exemplo. O ChatGPT. Você tinha ChatGPT há 10 anos atrás? Há 12, 13, 15 anos atrás, você não tinha ChatGPT nessa época. E hoje em dia, ele é uma ferramenta poderosíssima para você aprender inglês. Você consegue falar frases complexas, você consegue passar gírias para ele, ele entende. Na minha época eu tinha o Google Tradutor e olhe lá, se você jogasse uma frase saía tudo estranho, misturado, com significado esquisito, ele não conseguia entender contexto. O ChatGPT entende contexto, isso é um diferencial muito grande. Se você jogar um texto completo para ele em inglês, ele faz a tradução ali na hora para você. Te dá outras palavras se você quiser. Faz gráficos de significados, listas de significados diferentes. Você consegue tirar sinônimos das palavras. Então é uma ferramenta poderosíssima. Você vai ver que ela vai ser uma ferramenta de gerar palavras novas infindável. Então utilize ela. Utilize também o YouTube. O YouTube tem vários vídeos ensinando inglês, ensinando dicas de como aprender inglês, te dando o passo a passo. Então, utilize todas as ferramentas que você tem ao seu dispor. Elas vão te ajudar. E eu aprendi inglês sem várias dessas ferramentas, então você também consegue aprender. E a próxima dica é conecte-se com pessoas que falam inglês, porque você estudar tudo isso e não colocar em prática é zero, é desenvolvimento zero. Você precisa colocar isso em prática. E uma forma de você colocar isso em prática enquanto aprende é você entrar em grupos de conversação, porque existem vários grupos online, vários sites onde você encontra amigos que você consegue conversar, que estão interessados também em aprender inglês. Melhor ainda se for uma pessoa que está aprendendo português e ela pode te passar o inglês também. Eu vou deixar um link aí na descrição de uma professora muito boa. Ela já teve até no Danilo Gentili, ela é gringa, que é um diferencial muito importante. Ela vai te dar uma boa noção de como falar, porque ela tem o inglês como língua nativa. Então vou deixar o link aí para vocês terem o acesso ao conteúdo dela. Então, beleza? Verifiquem lá para ver se vocês vão gostar do que ela tem para passar para vocês. Também vou deixar aí um link de um e-book que eu fiz. E vocês, lá eu destrincho essas etapas de forma mais simplificada. Eu ensino como você vai conseguir aprender um idioma novo, certo? Lá eu não tenho regras gramaticais, como eu falei para você. Isso não é necessário para você aprender um idioma. Isso é necessário se você quiser utilizar isso como uma ferramenta para você acelerar ainda mais. Mas se você quiser aprender sem isso, você vai ver que é até mais natural, parece até melhor, entendeu? Então lá, nesse e-book, eu destrincho como o cérebro da gente funciona com o aprendizado de idiomas, e você vai ver que ao final do e-book você vai ter uma ótima noção de como você consegue aprender um novo idioma. Esse e-book, ele não te ensina palavra por palavra, ele te ensina como você chegar lá. Ele te ensina como você encontrar o caminho certo, que funciona para você.
ok? Então, sim, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe e vamos aprender, gente.